Amém. Em 2001, eu lembro que houve um documentário publicado pela BBC em Londres de um pesquisador britânico que estava procurando saber como é que era a imagem física de Jesus real. Porque, afinal de contas, a imagem de Jesus estava sendo condicionada por uma forma europeia, desde a Renascença. E aí quem assistiu Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli, ali, final dos anos 70, início dos anos 80, lembra daquele Jesus de olhos claros, pele branca, não é? E esse pesquisador, então, trouxe a figura de um Jesus bem judeu-palestino ali do primeiro século, com um semblante ali bem próximo à ideia que a gente tem hoje, que está aí talvez um pouco retratado em The Chosen. E aí, gente querida, a gente que pensa biblicamente não dá a menor importância para essa discussão, por uma razão muito simples. A Bíblia não ensina a gente a dar importância para a aparência física, muito pelo contrário. E esse texto que a gente vai ler nessa noite, de Isaías 53, para vocês terem uma ideia, talvez seja o texto que mais fale sobre a aparência física de Jesus, e fala muito pouco, logo no início. O fato é que esse texto é talvez a profecia messiânica mais importante. Isaías escreve 700 anos antes do advento de Cristo, com riqueza de detalhes sobre quem seria Jesus, o que ele viria fazer, aquilo pelo que ele iria passar, qual o propósito disso tudo. E a impressão que a gente tem quando a gente lê esse texto, a gente vai ler ele agora, é que Isaías conseguiu retratar Jesus 700 anos antes de ele vir ao mundo, com muito mais precisão, com muito mais riquezas de detalhes do que qualquer artista da Renascença, do que qualquer cineasta, do que qualquer escritor na história da igreja. Diz assim Isaías capítulo 53, fica atento à leitura do texto. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado o túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes.
e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Que texto maravilhoso, que pintura, que arte, que coisa linda que Isaías traz para a gente aqui. Ele fala para a gente como seria a aparência de Jesus, e a preocupação dele não é falar sobre ter ou não beleza estética. Ele não tinha como pessoa encarnada uma majestade, não havia nele glória humana. É isso que Isaías está falando para a gente. Ele não veio buscar a glória dos homens, mas ele veio mostrar para os homens a glória de Deus. Ele veio sofrer para cumprir a sua missão. Ele veio sofrer o que eu e você sofremos. Ele veio ver de perto como é o sofrimento humano no mundo. E qual é a razão dele passar por tudo aquilo? Isaías explica quais as bênçãos e promessas decorrentes disso. Está tudo explicado aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Agora, por que era necessário que Jesus passasse por tamanho sofrimento? Por que foi necessário que um homem santo, puro, sem pecado, morresse? Se gente tão má e perversa está aí vivendo e prosperando nesse mundo? Essa é uma pergunta. E tem duas razões que, na verdade, dois fatos que a Bíblia revela para a gente que a gente precisa saber para a gente entender. Primeiro fato é o fato de que Deus é totalmente santo, justo, sendo que nós, pecadores, por causa disso, não podemos ter comunhão com Ele. Não há comunhão da luz com as trevas. Os nossos pecados e as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus. Não há e não pode haver comunhão. Por isso foi necessário que Deus satisfizesse a sua perfeita justiça. Foi necessário que a sua ira fosse aplacada para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Essa foi uma razão pela qual Jesus foi para a cruz. E a verdade é que todos nós aqui precisamos de antemão reconhecer e admitir com honestidade que somos pecadores. Talvez hajam pessoas aqui que ainda não conhecem a mensagem da cruz, não conhecem Jesus, ainda não entendem essa coisa de pecado, mas entendem que o mundo está cheio de maldade e o seu próprio coração também. Não precisa ter muita idade para você ver até onde o seu coração já foi em termos de maldade, de perversidade. Cada um pode reconhecer o fato de que nasceu pecador. Que coisa terrível é o seu próprio pecado. Até os ímpios se assustam com o estado em que o mundo está. E Paulo diz que pelo pecado, por causa dessa condição que desde a queda no Éden, todos nós experimentamos uma natureza pecaminosa, a morte entrou no mundo e também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Paulo está falando assim, olha, vocês acharam a pandemia de Covid-19 pesada, triste, devastadora para o mundo? Não. Ela não foi nada perto do que foi essa grande pandemia que acometeu a todo ser humano desde Adão. A pandemia que colocou o pecado no mundo. A doença se espalhou, como diz o poeta do Fruto Sagrado. Perdemos o controle. Paulo fala, uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens. De modo que, nesse momento, esse Deus santo fica irado. E ele pode, ele tem direito de simplesmente desprezar essa criação. Simplesmente se recusar a redimir, a resgatar e a salvar. Mas não é isso que ele faz. Ele podia fazer isso, mas ele resolve traçar um plano para redimir a humanidade. E esse é o segundo fato pelo qual importou que Jesus morresse na cruz. A morte de Jesus na cruz era parte do plano para salvar aqueles que nele crescem. A lei diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é possível alguém ser purificado do seu pecado. Não é possível alguém ser livre da condenação se não houver derramamento do sangue. De modo que a expiação não podia ser feita por um cordeiro qualquer.
era preciso um cordeiro sem defeito. E Deus, então, para satisfazer a sua própria lei, a sua própria justiça, envia o seu próprio Filho para ser esse cordeiro perfeito e oferecer um sacrifício único, de uma vez por todas, para que eu e você experimentássemos redenção eterna e vida eterna na presença de Deus. Essa é a mensagem do Cristo crucificado. Essa é a mensagem que a gente hoje está aqui para celebrar. O mesmo versículo em que o apóstolo Paulo diz: uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens. Nesse mesmo versículo, Paulo diz assim: assim, por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Pelos meus atos hoje? Não. Pelo único ato de justiça de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Amém? É isso que a gente está aqui para celebrar. Mas veja bem, muitos entendem, olhando essa história, que Jesus foi vitimizado, Jesus foi um mártir. Coitado de Jesus, o tempo dele não soube lidar com ele, a coisa fugiu ao controle, ele foi levado para a cruz e foi humilhado. Que história triste! Mas o que a Bíblia ensina para a gente é que Jesus não foi levado para a cruz pelos judeus que o perseguiram. Ele não foi levado para a cruz pela traição de Judas. Ele não foi levado para a cruz por Pilatos, que se acovardou, e nem mesmo pela multidão que gritava: crucifica-o! Não. Jesus foi para a cruz por uma razão: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício único que de uma vez por todas subiu naquele madeiro para se fazer maldição no meu e no seu lugar. Essa é a mensagem poderosa da Santa Ceia do Senhor. E Isaías vai explicar para a gente nesse texto que, então, há dois motivos que levam Jesus para a cruz. Primeiro motivo, Jesus foi levado para a cruz pelos nossos pecados. Olha o que ele fala aí no verso 5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi sim o meu e o seu pecado individualmente que levaram Jesus para a cruz. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, de maneira que a figura de um justo, de um inocente, de um santo, de um puro, sendo humilhado e escorraçado, deve constranger a todos nós, porque era para nós estarmos ali. Esse sacrifício e essa entrega de Jesus, ela aconteceu em primeiro lugar, segundo o texto, porque eu e você pecamos. Nós temos uma culpa, nós merecemos condenação. Essa é a nossa condição natural. Paulo explica em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. O resultado do nosso pecado é a morte. É muito comum, às vezes, as pessoas virem falar assim: mas não existe pecadinho, pecadão. E normalmente quem usa esse tipo de argumento está querendo fazer o quê? Aumentar o pecadinho? Não. Está querendo diminuir o pecadão. Está querendo dizer que todo pecado é pecado, né? Está querendo relativizar a moral. Esse é um condicionamento do coração enganoso do homem. E a humanidade, então, voltada para as trevas, e Deus olha para a humanidade nessa condição e não consegue ficar indiferente. Deus simplesmente olha para a cegueira, para a estupidez, para a autodestruição em que a humanidade estava enfiada, e ele pensou assim: imagino, não posso deixar que o meu inimigo se gabe diante de mim, porque ele conseguiu conquistar a minha criação, que eu fiz a minha imagem e semelhança. Não, eu tenho um plano, e eu vou traçar um plano para ele. E diz o texto de Romanos 5,8 que nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores.
A versão antiga diz: quando ainda éramos pecadores, apesar de nós sermos pecadores, Cristo não morreu como um justo pelos injustos, no sentido de, afinal de contas, eles são tão bons. O Jonatas é tão bom, é tão virtuoso, é alguém tão correto, tão idôneo. Não, essa lógica não é a lógica do Evangelho. Não importa quão reconhecida uma pessoa seja diante da sociedade, diante da justiça de Deus, ela é um pecador abominável e digno da condenação. Ele era pecador e Jesus, mesmo assim, diz: eu vou em direção a esses traidores e vou atrair eles a mim, com a minha graça e com o meu amor. Deus olha para esse nosso estado e simplesmente Jesus diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, e vivam abundantemente. Quando a gente pensa num bem coletivo, a gente pode, em fazer um bem coletivo, a gente pensa assim, num grupo de pessoas que a gente vai impactar com aquele bem coletivo, né? Mas a gente não pensa individualmente. Você pensa assim: eu quero alcançar esse número de pessoas com essa minha boa ação. Mas quando a gente está falando da obra de Jesus na cruz, Ele não falou assim: eu vou morrer por esse monte de gente aí que eu nem conheço. A gente pode fazer uma ação maravilhosa para um monte de gente que a gente não conhece o nome, a gente não tem relacionamento, a gente não tem afeto, a gente não tem envolvimento. Mas quando Jesus decide morrer na cruz para nos dar vida, Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele está preocupado com cada um que o Pai lhe deu, com cada um que Ele quer alcançar com a sua obra. E lá em João 6,37, Ele fala assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. É essa a relação dele. O Pai me deu, eu e o Pai, na eternidade, estabelecemos aqueles que vão ser salvos. Nós conhecemos cada um pelo nome. E quando eu morrer, depois que eles pecarem, eu vou morrer por cada um deles, pensando em cada um deles. Deus é onisciente. Ele morreu sabendo que um dia o Jonatas ia precisar dessa obra na cruz para ser redimido. Segunda grande verdade que Isaías expõe para a gente é que Jesus foi levado à cruz pela ira de um Deus santo, justo, mas também um Deus amoroso. A ira de um Deus santo e justo, mas ao mesmo tempo um Deus amoroso. Deus está virado e a sua justiça não pode falhar. Quando a gente fala de justiça, o mundo tem um conceito muito deturpado de justiça. A gente vê muitos agentes de justiça agindo injustamente. A gente é alvo de injustiça com uma frequência muito grande nesse mundo. Então, quando a gente fala de justiça, fica um pouco confuso para a gente. Mas quando a Bíblia fala de justiça, ela está falando da correção absoluta, daquilo que é absolutamente correto, perfeito e bom aos olhos do ser que é absolutamente perfeito, correto e bom, aos olhos de Deus. Ou seja, Deus não tem uma ética circunstancial, Deus não é duas caras, Deus não tem jeitinho brasileiro. Com Deus é assim: a verdade é a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Eu não vou negociar a verdade. A lei foi revelada a nós para mostrar para a gente o caráter santo de Deus. Mas o Evangelho introduz a realidade de que a lei, a graça, supera a rigidez da lei. O mesmo Deus que é rigoroso e que é inexorável na sua expressão de justiça, é também um Deus gracioso. Veja o que Paulo fala em Romanos 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
aquilo que diante da lei eu jamais alcançaria, a minha salvação pelas minhas obras. Agora Deus na lei encontrou a brecha de que se um cordeiro perfeito for oferecido, e se fizer maldição por eles na cruz, no madeiro, eles vão ser absolvidos. E Deus na própria lei encontra um caminho para a sua graça. E esse Deus de justiça é também um Deus de amor. É esse mesmo Deus de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz de Jesus é o lugar onde a justiça de Deus e a sua graça se encontram para nos possibilitar a vida eterna. Amém? Essa é a mensagem da cruz. Graça que para nós é um motivo de celebração e alegria nessa noite. A gente nunca pode esquecer que ela teve um preço muito alto pago por Jesus na cruz. Não foi de graça para ele, é de graça para nós a salvação. Foi por isso que Isaías disse: nós o consideramos castigado por Deus, afligido por Deus. Foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi importante que ele se submetesse a essa moenda, para que Deus esmagasse o seu próprio Filho, impedindo que eu e você fôssemos esmagados pelos nossos méritos. E esse amor é um amor, humanamente falando, incompreensível. Você já parou para pensar que Jesus leu esse texto de Isaías? Com certeza, diversas vezes. Já parou para pensar que o nosso Senhor conhecia os textos messiânicos? Ele sabia o que aconteceria com ele. E isso fica claro lá em Lucas 18:31, quando fala assim, Jesus chama à parte os 12 e lhes diz: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Eu sei o que está escrito a meu respeito, eu sei o que me espera. Tanto é que ele fala sobre cruz para os discípulos, ele prepara eles. Mas sabendo o que ele sofreria, ele afirma: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. O meu Pai me deu autoridade, me deu liberdade de entregar ou não a minha vida, e eu decido entregar. Eu me uno ao Pai nessa conspiração de amor, de não me conformar em ver a humanidade perdida, e eu e o Pai amamos tanto o mundo que eu vou morrer no lugar deles, e eu vou cumprir essa missão, para que cada um deles conheça a verdade, cada um daqueles que o Pai me deu conheça a verdade. Algumas aplicações aqui. Primeira aplicação do que a gente ouviu aqui nessa noite: seja grato pela cura que brota da cruz. Veja o que diz o verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. É interessante que o ministério de Jesus foi marcado por muitas curas físicas, mas há um dado muito importante: 100% das pessoas que foram curadas por Jesus durante seu ministério morreram fisicamente. 100%. Mas 100% das pessoas que Jesus salvou durante o seu ministério terreno estão com ele agora em glória, reinando para todo sempre. A maior cura que a gente pode receber não é uma cura momentânea, circunstancial e física. É a cura da alma, é um coração purificado, redimido com Deus. É um coração que descobre em Jesus o propósito da sua vida e que quer viver para Ele, que quer imitar Ele, o caráter dEle, a beleza dEle, porque sabe que foi absolvido por Ele por causa do corpo dEle partido e do sangue dEle derramado. Não há um justo, nenhum sequer, todos se desviaram, nenhum de nós merecia. Mas pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus gratuitamente nos dá.
E a gente precisa lembrar, com gratidão, dessa cura que brota da cruz, que faz esses pecadores contumazes e insistentes serem absolvidos e redimidos. Até o dia em que a gente vai estar diante do Senhor, e diz o texto em Apocalipse 21:4, que o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá aflição, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas passaram, porque finalmente a cura brotou em sua plenitude, porque agora não existe nem mais natureza pecaminosa. Vai chegar esse dia. Até lá, a gente está aqui para expressar gratidão e adoração. A segunda aplicação: tome para si o desafio da cruz. E é interessante que antes de passar pela cruz, Jesus fala para os discípulos assim: olha, tem uma cruz que vocês também precisam carregar. Veja bem, nós não necessitamos de nenhum sacrifício pessoal para receber a salvação. Essa é totalmente gratuita. Mas a Bíblia fala o tempo todo que andar com Jesus nesse mundo implica sacrifícios. E Jesus falou assim: olha, se alguém quer vir após mim, dia a dia se negue, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Jesus falou assim: olha, não tem jeito. O convite do Evangelho, o convite da cruz, é um convite que envolve uma crucificação pessoal para o pecado. Como é que eu, diante de todas essas verdades que eu ouvi aqui nessa noite, eu vou viver entregue ao pecado? Não! A mesma graça que salva é a graça que santifica. O mesmo Jesus que pregou amor, que veio salvar o mundo, que se deu por nós, ele também fala: se quiser vir após mim, tome a sua cruz. Paulo entendeu bem isso, e ele fala assim em Gálatas 2:20: estou crucificado, agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, amém? Que me amou e se entregou por mim. Mensagem da cruz, Paulo fala, é loucura para aqueles que se perdem. A mensagem da cruz é essa: a santidade é a verdadeira revolução. A santidade é parte e deve ser parte da vida de todos aqueles que passaram por uma experiência com Cristo crucificado. A terceira aplicação: seja um propagador da mensagem da cruz. É interessante que a gente vai terminar agora pelo começo. O primeiro versículo que a gente leu, versículo 1, diz assim: quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. A preocupação de Isaías é a revelação do braço do Senhor. Se tinha alguém crendo, ouvindo e crendo na pregação. A preocupação de Isaías era se tinha alguém entendendo as promessas de Deus. A propagação da boa nova de que o Messias viria. E ele termina essa sessão com uma promessa: depois do sofrimento de sua alma, verso 11, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Há uma promessa implicada em que a vida de Jesus existiu para salvar pessoas. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. E a gente está aqui como portador dessa mensagem. A gente não está aqui para ouvir e reter e guardar. A gente está aqui para extravasar esse amor e essa mensagem maravilhosa de que também, assim como nós um dia fomos reconciliados e chamados a viver diante de Deus, também aqueles que convivem com a gente precisam viver diante de Deus. Porque a mensagem do Evangelho sempre é uma mensagem de amor que alcança o nosso coração e faz a gente expandir. O Messias já veio. Isaías 53 já se cumpriu. Tudo aquilo que ele falou ali já aconteceu 2000 anos atrás. E agora? Quem creu na nossa mensagem? Quem está crendo? Para quem eu estou mostrando esse Cristo morto
no nosso lugar e esse amor incontido e bendito da parte de Deus. Cabe a nós agora, como igreja, levar adiante essa mensagem e esse evangelho. Amém? A gente vai passar agora a celebração da ceia do Senhor.